Bom dia, meus pupilos e minhas pupilas lindas do coque. Hoje nós vamos para nossa aulinha 2 de crônica. E aí a gente encerra todas as nossas aulinhas de estrutura, que eram as aulas que a gente estava esperando. Primeiro eu combinei de fazer todas as aulas de estrutura de dissertação, que já foi dada, depois a estrutura do conto, que já foi dada, e agora a estrutura de crônica, que eu também vou terminar hoje. A crônica eu tive que fazer duas aulas, porque é um gênero que eu estou esperando para esse ano, tá? Vocês esperem, porque são 100 anos de nascimento da nossa amada Clarice Lispector, e a Federal colocou crônicas da Clarice para esse ano. Então, a gente tá esperando crônica. Se vocês gostaram do estilo aí que eu coloquei para vocês, vocês, por favor, treinem a partir de agora as crônicas, tá? Até agora eu não recebi crônica nenhuma. Claro, eu não tinha ainda terminado as aulas, né? Não tinha feito todas as aulas, mas eu espero que a partir de agora apareçam crônicas maravilhosas, da mesma forma que apareceram contos assim. Eu fiquei extasiado com a qualidade dos contos, de alguns contos que eu li. Isso porque ainda a Bárbara Munique e a Suelen não me passaram os outros contos que provavelmente muita gente boa fez. A quantidade de contos fantásticos, né? Que eu li, olha, vocês estão de parabéns. Inclusive, agora também volto a postar, volto a combinar, a falar para vocês sobre dissertações, principalmente para o pessoal do SEMI, perfeito? E nós vamos continuar hoje a nossa aulinha sobre crônica. E aí tem uma crônica feita pelo professor, ok? Baseado numa outra crônica. E nós vamos terminar essa aulinha de crônica para vocês hoje, perfeito? Então vamos lá, começando. Primeira coisinha que nós vamos fazer aqui. O tema é a ação humana na natureza, ou seja, como nós, meio que relaciona-se com aquela temática de uma aula ainda presencial antes da gente entrar nessa pandemia horrorosa, né? Saudades de vocês, vontade de sair daqui de casa, que eu não aguento mais ficar enfiado dentro desse apartamento e voltar às aulas, à presença, né? A necessidade de estar junto do ser humano. Nós somos seres sociais, sem dúvida alguma. Então, meus amados, eu vou falar sobre ação humana na natureza. Lembra bastante aquele tema que, infelizmente, eu recebi pouquíssimas redações. Nem falar com as meninas depois para saber quantas redações elas receberam, que era sobre a relação humana com os animais, né? Vamos lá. O título chama-se O Justiceiro. Fui eu que fiz essa crônica, mas eu fiz essa crônica inspirada na crônica de Beatriz Xavier Frandoli, Cobras e Lagartos, tá? Isso vai mostrar para vocês como é que vocês podem pegar uma crônica, pegar um texto de uma pessoa e fazer outro texto seu em cima. Isso é uma técnica muito boa, muito importante, muito interessante, tá? Vocês façam isso. Eu fiz para mostrar para vocês que, lembrem algumas aulas que eu falava para vocês assim, gente, quando a coisa for boa, copie desavergonhadamente. Era nesse sentido. Só evitem aquelas estruturas marcadas na federal, principalmente, porque eles vão tirar nota sem dúvida alguma. Já foi avisado isso, tá ok? Então vamos lá. Eu terminara já a corrida matinal daquela manhã esplendorosa. Caminhava agora com algumas gotas de suor ainda escorrendo pela camisa. Lembrem-se, crônica, você deve sempre ter um fato isolado. É um fatozinho só, ok? Senão não configura mais crônica. Ela era um gênero jornalístico, era de notícias, né? Crônica eram notícias que apareciam nos jornais, vem de cronos, tempo, ok? Então era uma historinha só, é um fato, é pontual. É por isso que eu digo que a crônica é curta, não é o tamanho do texto, não, gente.
Se vocês lerem as crônicas da Clarice, tem textos lá dela que são textos minúsculos, outros têm 3, 4 páginas. Então, quando nós estamos falando de crônica, eu estou falando que é um fato isolado que desencadeia uma série de pensamentos, de reflexões, de sentimentos na personagem. Um fato só, um dado. E tem que ser atual, tem que ser do cotidiano, tem que ser do dia a dia. Não pode ser uma coisa temática, como no conto, não. Conseguiram entender? É disso que nós estamos falando. Então vamos ver o que acontece com a personagem aqui no dia a dia dela, que é pontual, que é atual e que faz com que ela desencadeie algum tipo de pensamento. Isso aí é a crônica, perfeito? Então vamos lá. O sol das 9 horas começava a mostrar a impetuosidade e o sufoco que daria ao dia. Mas havia vento na beira-mar, uma brisa suave que acariciava minha pele, meus cabelos, meu olhar. Foi quando notei, ao longe, os coqueiros. Minto. Não notei de imediato os coqueiros, porque eles estavam ali, me parece, desde sempre, e meio que faziam parte do meu campo de visão embrutecido pelo cotidiano. Interessante aqui é que o narrador, né? Isso aqui, pessoal, na verdade foi eu li o conto da Xavier Frandoli e depois eu falei assim, tá, eu posso fazer um conto, não, desculpa, crônica. Eu li a crônica lá e falei assim, eu posso fazer uma coisa parecida, mas essa coisa parecida puxando para, desculpe, puxando para a minha realidade. E pensei assim, realmente, eu geralmente passo ali na beira-mar, aí fico andando ali, tem uns coqueiros, Foi nesse sentido que eu criei essa essa historiazinha que vocês estão lendo aqui, tá? E façam isso. Procurem dentro da realidade de vocês algum fato, né? Pincem aquele fato e a partir daquele fato comecem a fazer considerações, mas sempre ligando, cuidado com a parte de coesão e coerência, que é o item 3 da Federal, que eles pegam muito no pé. E também cuidado com o item 4, que é a informatividade. Mesmo na crônica, no conto, vocês têm que colocar relações, fazer intertextualidades. Vocês vão ver aqui na crônica mais tarde que isso aparece bastante, tá? Então vamos lá, continuando. Minto, não notei de imediato os coqueiros, porque eles estavam ali, me parece, desde sempre, e meio que faziam parte do meu campo de visão, embrutecido pelo cotidiano. O que notei, na verdade, foi uma mulher numa dança estranha, batendo os pés no chão ao lado dos coqueiros. Então, repara, na, na narrativa da personagem aqui, ela está no seu dia a dia comum e ela nota um fato corriqueiro, um fato. Lembra aquela crônica da aula anterior da mulher voltando para casa e ela nota um cachorro, tem um cachorro. Gente, quem é que nunca passou por um cachorro no seu dia a dia? Hã? Consegue entender? Então você está andando, a minha personagem no caso, ela está andando e ela vê os coqueiros e de repente ela nota que não é o coqueiro que ela está olhando. Ela está olhando uma mulher estranha ao lado dos coqueiros fazendo uma coisa estranha. Isso é o conflito da narrativa. Os alunos que estão recebendo notas baixas em conto não entenderam ainda que, tanto no conto quanto na crônica, nós começamos com uma situação. Aliás, começamos não, tem que ter uma situação inicial, um conflito. O que é conflito? Uma coisa que interrompe aquela situação inicial. Se o seu conto, se a sua crônica não tem um conflito, não tem um algo que interrompe o cotidiano, que muda o dia a dia da personagem, você tem um mero relato. Você vai tirar 6,5, 6,25, 5,25. Agora, aquelas outras histórias que eu estou colocando para vocês lá no Coque Arquivos, eu estou enchendo o Coque Arquivos, porque não dá tempo de ficar esperando por essas aulas, de textos bem feitos. Leiam, copiem, se espelhem naqueles exemplos lá. Então vamos voltar aqui na nossa crônicazinha. O que notei foi uma mulher
numa dança estranha, batendo os pés no chão ao lado dos coqueiros. Não resisti e desviei da rota para casa, movido pela curiosidade. Movido pela curiosidade. O que é isso? Isso chama-se verossimilhança. As ações dentro do seu texto, elas não podem ocorrer do nada. Aliás, uma coisa que eu odeio, e qualquer corretor odeia, é quando vocês escrevem de repente. Como assim de repente? Não tem de repente. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma ligação, coesão e coerência. Vamos ver o que acontece aqui, depois da personagem ter notado a mulher. Ela não dançava, não sapateava, ela matava. Ó o conflito. Conseguiram entender? O conflito. Então, ó, situação inicial, conflito. O conflito atinge um clímax, que é um ponto ali que tem que ser resolvido, e volta na situação normal. É basicamente essa a estrutura. Então, vamos lá. Você pode inverter, você pode começar com um clímax, vir para o conflito, ir para o conflito e voltar na situação inicial. Você pode fazer miscelâneas no seu conto. Você não precisa seguir essa estrutura sempre, tá? Eu postei, por exemplo, um conto lá do Davi, que ele fez uma fábula maravilhosa, falando sobre endemias. Leiam, não deixem de ler, tá? Ela não dançava, não sapateava, ela matava. Matava algumas lagartas que haviam caído do coqueiro na tentativa de subir. Caíam e elas as esmagava, sem piedade. Fiquei alguns segundos distante dela. Não sei ao certo se tinha coragem, naquele momento, de lhe perguntar por que fazia aquilo e qual era a finalidade daquilo. Aqui eu repeti o aquilo e o daquilo intencionalmente para reforçar a estranheza do fato para o narrador. Enfim, acho que dominado pelos sussurros de Atenas, deusa do conhecimento e da justiça, intertextualidade. Muito importante. Os contos mais bem escritos, a expressão é essa mesmo, mais bem escritos, tá? Não é melhor escritos, é mais bem escritos. Esses contos, eles têm, desculpe a minha rinite, tá? Eles têm uma realidade muito forte com intertextualidade, considerações. Façam isso. Eu preciso na crônica que você demonstre conhecimento e intertextualidade, ok? Deusa do conhecimento e da justiça, aproximei-me e lhe perguntei o que fazia. Ela, sem parar na sua luta, disse que estava impedindo aquelas coisinhas nojentas de devorarem os coqueiros. E mais nada. Reparem aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Ela, sem parar na sua luta, disse que estava impedindo aquelas coisinhas nojentas de devorarem os coqueiros. Aqui, galera, eu estou usando discurso indireto. Não estou usando discurso direto. Não usem o discurso direto, que é quando a gente coloca travessão, verbos de dizer, coloca a reprodução fiel da fala da personagem. Ele não é legal, porque você só tem 30 linhas e você tem muita coisa para escrever. Então é melhor o discurso indireto. Vocês veem que aqui eu quase não uso o discurso indireto livre, eu deixo isso para o conto. Porque a crônica ela é um pouquinho mais simples nesse sentido, entendeu? Porque eu só tenho um dadozinho, novamente, eu vou bater bastante nessa tecla, tá? É um dadozinho, um detalhezinho do dia a dia, que faz acontecer uma sentimentalidade, uma consideração, um pensamento. É nesse sentido. Continua, consegui entender? A personagem que vinha caminhando, normal, viu a mulher, viu o coqueiro, viu a mulher, ela foi lá, a mulher tá fazendo o quê? A mulher tá matando lagarta, ok? Ela, sem parar na sua luta, disse que estava impedindo aquelas coisinhas nojentas de devorarem os coqueiros. E mais nada. Continuou no seu balé estranho e mortal. Dança, balé, ok? Notei que um daqueles insetos lhe fugiu ao pseudo sapateado. Ó, dança, balé, sapateado. Qual é o nome disso? O nome disso é você tem sinônimos. Você não pode ficar repetindo as palavras o tempo todo. Fui até o bicho. Sem muito pensar, sujei meu tênis com o sangue verde. Lembra que a personagem falou que estava caminhando, correndo lá na beira-mar?
Fui até o bicho. Sem muito pensar, sujei meu tênis com sangue verde. Aí ele abre parênteses e diz: ou será linfa? Não lembro mais das aulas de ciências. Entenderam? Aqui tem um discurso indireto livre. O bicho se retorceu um pouco e ficou lá. Então, ó, é um fatozinho pequeno. É só um sujeito que vai matar uma lagarta. Conseguiram entender? Isso é crônica. Assim como a Clarice fala do momento que ela entra num táxi. Assim como a Clarice fala do momento quando ela era criança e um rapaz lhe diz uma palavra diferente. Isso é crônica, é coisa do dia a dia. Vamos continuar aqui para ver como é o finalzinho dessa história. Ela diz assim, ó. Voltei a meu caminho, satisfeito com minha contribuição à preservação da natureza, à preservação daquelas árvores tão especiais. Olha a ironia aqui, galera. Antes, o narrador havia dito que os coqueiros, ele nunca tinha notado os coqueiros. E agora, olha a grande ironia, árvores tão especiais. E ele próprio nota, mesmo que não as tenha notado antes. Acho que são especiais, já que eu e a senhora nos unimos nessa luta covarde, aqui ó, luta covarde, contra aqueles vermes e vencemos. Fantástico. Por quê? Ó, eu e aquela senhora nos unimos nessa luta covarde contra aqueles vermes e vencemos. Por que luta covarde? Porque já está se ensaiando ali o finalzinho da crônica em que a personagem vai haver na cabeça dela. Lembra da crônica da Clarice Lispector, que ela entra no táxi e o senhor começa a contar a história, a partir da história, a história do senhor reflete na personagem da Clarice? É isso. Então, a história, o ato em si da mulher lá que estava matando as lagartas, vai refletir, desculpe, vai refletir na personagem, na narradora, no narrador, desculpem, tá? E vencemos. Entretanto, aí chegamos ao, né? Estamos aqui todo no conflito. Agora chegamos no clímax. O que é o clímax? É o ponto central. Ou resolve, a coisa tem que resolver. Se vocês não fizerem isso, se vocês não fizerem essa estrutura, se vocês não fizerem conflito, se vocês não atingirem um clímax, vocês estão fazendo um relato. E relato é 4,5, é 5,5, entenderam? Não é crônica, é um relato, é uma história. Se vocês colocarem ação demais, né? Se vocês tentarem colocar muita coisa no conto, ou na crônica, vocês vão perder o fio da meada. Então, antes, quando sentar para fazer a crônica ou quando sentar para fazer o conto, pensa assim: eu vou num ponto e naquele ponto eu vou a partir dali fazer toda a história, tá? Entretanto, ao dar uma última olhada para o meu inimigo caído, vejam só, verme, inimigo, lagarta, vocês viram, foi numa evolução, ó, lagarta, verme, inimigo. Ou melhor, assim, ó, lagarta, verme, inimigo. O nome disso, em literatura, gradação. Então, você tem que usar os recursos da literatura na sua crônica e no seu conto, no seu texto narrativo. Se você fizer isso, e também no texto dissertativo, por que não? Vocês não podem se limitar no texto dissertativo a usar os recursos de clichês. Vocês têm que começar a usar os recursos de literatura. Não exagerar, pelo amor de Deus, na dissertação, que a ideia ali é completamente outra, né? Ali é pontual, é uma discussão pontual. Voltando aqui à nossa crônicazinha. Entretanto, ao dar a última olhada para o meu inimigo caído, vi ainda um movimento, um espasmo. Voltei. Repara, um monte de períodos curtíssimos. A narrativa tem essa característica de períodos curtos, principalmente quando está em primeira pessoa, tá? Pisei com força agora. Pronto, os coqueiros foram salvos.
Olha isso, olha a ironia. Os coqueiros foram salvos. A personagem, no caso, ela se imbui dessa força de, né? Vamos ver o que ela fala aqui, que fica mais interessante, tá? A crônica esqueci o nome dela, Lia Xavier, que eu olhei antes de fazer essa minha, ela é também bem forte nesse sentido. Vocês podem procurar para ler, tá? Dados uns 10 passos, algo aconteceu. Ao olhar para meu tênis, lembra, ó, tudo ligadinho. Tava andando, viu o coqueiro, viu a mulher, viu a lagarta, foi lá. Entenderam o que que é coerência e coesão no texto narrativo? Essa é a última aulinha sobre crônica que nós vamos ter, porque a partir de agora é discussão de temas relacionados à dissertação, perfeito? A minha vitória. Desculpa, voltando. Dados os 10 passos, algo aconteceu. Ao olhar para o meu tênis, havia ainda um resto do outro ser sobre ele. Peraí, antes era inimigo, era verme, agora voltou a ser outro ser. Entenderam? A brisa começou a pesar sobre mim. Lembra que no início da crônica, a personagem falou que estava suando, mas que tinha uma brisa. Agora, a brisa começou a pesar sobre mim. Na verdade, é a personagem tendo o seu aspecto psicológico batendo. Então, houve uma mudança na personagem quando ela mata a lagarta, tá? A minha vitória, a minha vitória começou a me sufocar. Venci mesmo? Olha agora as considerações da personagem. Deixa eu sair daqui para vocês lerem direitinho, tá? Venci mesmo? Sou eu agora prepotência das prepotências, juiz da natureza? Aquele que diz quem deve viver, quem deve morrer? Precisa a natureza ser defendida por mim, arauto de Odin, de Ares ou de qualquer outra divindade da guerra? Novamente a intertextualidade. Entenderam? Odin, deus poderoso nórdico, né? Na verdade, ele devia ter colocado Thor aqui em vez de Odin, né? Arauto, eu me permiti aqui uma palavra um pouquinho culta, né? A crônica também tem essa característica que eu acabei de falar para vocês, que é uma linguagem mais simples, porém não coloquial, ok? Arauto de Odin, de Ares, deus da guerra, ou de qualquer outra divindade da guerra, tudo isso porque ele matou a lagarta. Conseguiram entender? Não sei. Sei que fiz. Lembra no comecinho que ela tava suando? Ela tava suando. O sol inclemente já ordenava: vá, nada há mais para ti neste lugar. Fui-me. Lembra que ele falou que já tava começando a suar, né? Mas o peso de ser tão abjeto, abjeto, né? Objeto não, abjeto, ser nojento, ser asqueroso. Poderia ter colocado ali asqueroso, nojento, né? Quanto o meu inimigo me seguia sem descanso. Viram? Então houve a personagem, ela sentiu, ela matou o bicho, se sentiu vitorioso, mas depois daquela vitória, ela falou assim, tá, mas peraí, eu sou o defensor da natureza agora, eu escolho quem morre, quem... Então, o conto, ele entra num questionamento, desculpem, a crônica, ela entra num questionamento existencial muito forte. Qual é a nossa relação com a natureza? Somos nós mesmos que os responsáveis por dizer o ser humano, ele é tão prepotente, arrogante nesse sentido de dizer que é ele que eu determino isso, essa árvore vai cair, essa árvore vai viver, esse terreno, esse morro. Então, é eterno questionamento da nossa relação com a natureza fica bem clara na crônica essa relação. Entenderam? Então vamos retomar. Você tem um fato do cotidiano. Esse fato do cotidiano leva a personagem a se questionar. É uma interrupção, entendeu? Cronos do dia a dia. Por isso chama-se crônica. Perfeito? Então ela tem a interrupção do dia a dia da personagem, um fato comum, não é um fato inusitado, um fato completamente fora da realidade.
Tá? Voltando à crônica lá da Cecília Meirelles, você tem um cachorro, você passa e vê um cachorro. Então você tem que começar na crônica, se cair crônica, se você resolver fazer crônica, treinar esse sentido. Assim, não, a personagem tem que ocorrer alguma coisa do dia a dia comum. Cuidado, é diferente do conto. Vocês lembram, teve contos maravilhosos, por exemplo, lá de Erro Médico, que vocês falavam sobre o fato do médico não ter conseguido salvar a personagem. Então, cuidado. É diferente. Aqui tá no seu dia a dia e acontece um fato e esse fato leva uma consideração a sentimentalidade. Pode ser riso, pode ser ironia, pode ser sentimentalidade, como aconteceu aqui, tá? Pode ser uma crônica alegre, não precisa ser e tem que ser algo do dia a dia, atual, entendeu? Não pode ser lá do passado, ok? A personagem tem que estar vivendo a coisa naquele exato momento, perfeito? Acho que agora ficou mais claro para vocês, nessa aulinha 2 sobre crônica, o que que a gente espera que vocês façam é, nesse gênero, que é maravilhoso, é simples e mais ao mesmo tempo difícil. Vocês vão ter que botar muito a imaginação de vocês. É engraçado, né? Porque são atos que a gente faz no dia a dia e a gente nem pensa, né? Pode ser, por exemplo, a chegada de vocês no colégio. Pode ser, eu lembro de uma crônica que uma vez era a partir do momento que era uma partir do momento que o personagem deixava cair um lápis dentro da sala de aula. Era muito interessante a crônica, né? E essa aí do cachorro, eu falei para vocês, acho que várias vezes em sala de aula, né? Falei que ia postar para vocês e eu garanto que alguns alunos que prestaram bastante atenção vão lembrar. Encerrada nossas aulinhas de crônica, tá? Eu continuaria a postar contos, crônicas e dissertações, principalmente no Coque Arquivos, porque lá é mais rápido para vocês acessarem, né? Eu não tenho que ficar esperando a aula subir para vocês, porque essa aqui é uma por semana, né, gente? E vão lendo lá, ok? E vão continuando fazendo e me privilegiem, por favor, com esse. Agora eu quero crônicas maravilhosas, mas continuem treinando dissertação, principalmente o pessoal do SEMI. Principalmente o pessoal do SEMI, não, porque o pessoal do SEMI é para a CAF e vão fazer dissertação. Não deixem os contos de lado e agora vocês têm as crônicas. Beijo no coração, fiquem bem e a gente se vê em breve.